Eu estou muito feliz de coração, porque é um prazer imenso estar na casa de Deus. Conhecer mais um pouquinho da grande família de Deus, né? E eu conheci a Mary através da Isa. Isa é uma querida. Cadê a Isa? Fica de pé, Isa, por favor. Isa é uma querida. A Isa, ela foi minha líder de mulheres, quando nós éramos lá da Igreja Batista, em Parque Anchieta, e sempre uma referência de mulher de Deus. E através da Isa, nós conhecemos a Mary, e já nos apaixonamos pela Mary, né? Mary é uma linda, uma querida, uma mulher de Deus. Na primeira reunião que nós tivemos, foi nítido ver como a Mary é uma mulher preocupada com o reino de Deus. E eu quero dizer para vocês, mulheres, vocês têm uma pérola aqui, uma joia, porque nos dias de hoje, nessa geração, você ver uma mulher preocupada com o reino de Deus, preocupada em realizar um encontro, uma conferência de mulheres, a fim de levantar mulheres para a glória de Deus. Então, nós louvamos a Deus pela vida da Mary. E eu quero agradecer de todo o meu coração ao pastor pela confiança, né? E, acima de tudo, agradecer a Deus. Porque Deus, para mim, é a minha maior motivação. O Senhor Jesus, para mim, sempre será a melhor escolha da minha vida. Eu conheci Jesus muito nova. Jesus foi apresentado lá em casa quando eu tinha 6 anos de idade, quando a minha mãe se converteu e eu fui à frente com a minha mãe. E muitas pessoas achavam que era uma criança, que não sabia o que queria. Mas eu entendi que Deus tinha algo para a minha vida. E aos 12 anos eu me batizei. E eu posso dizer isso aqui, para a glória de Jesus. Nunca me afastei do Evangelho, porque eu criei e entendi desse Evangelho da cruz, o Evangelho de Jesus. Então eu estou muito feliz, muito grata a Deus, porque a gente entende, né, que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem de Deus. Então, se nós estamos aqui, foi aprovado no céu. Não foi eu, não foi a Mary, não foi o pastor, foi Deus. Porque Ele é dono de todas as coisas. Então, se nós chegamos até aqui, foi a aprovação do Senhor. Então, minha gratidão primeiro a Deus. E eu gostaria também de agradecer a vocês que saíram das suas casas para ouvir da palavra de Deus. E nessa hora eu gostaria que você aplaudisse bem forte, pode aplaudir, bem forte. Amém. Essas palmas, depois de Deus, são para vocês que venceram e estão aqui para ouvir do Senhor. Eu sou Cleide Dias, como a Mary falou. Eu sou Cleide Dias. Está funcionando? Tá. Tá. Isso. Eu sou Cleide Dias. Eu sou membro da Igreja Desculpe, irmãos, que eu fui ler aqui. Eu sou da Igreja Fé para Todos, da Zona Norte do Rio de Janeiro. Pastor Valmir Cohen. Estou ali naquela igreja, muito abençoada, sendo ministrada. Sou mãe da Mariane, aquela menina linda ali, ó, que você está vendo do meu lado, é Mariane. Ela tem 26 anos, é colega da Mary, psicóloga. De vez em quando, pastor, ela quer me fazer a terapia comigo. Aí eu tenho que lembrar que eu sou mãe, né? É psicóloga, mas eu sou mãe. E ela tem sido o meu motivo de estar sempre de joelhos buscando ao Senhor. Eu sou gestora de pessoas, eu já trabalho há quase 30 anos. Eu sei, gente, que não parece, né, que eu tenho uma carinha de 30, mas eu trabalho há quase 30 anos como gestora de pessoas. E eu louvo ao Senhor porque Deus tem me dado, né, esse prazer de trabalhar com gente. E eu sou abençoada, sou treinada e uso meus dons e talentos também no reino de Deus.
E eu realizo o programa Pai Nosso toda quarta-feira às 6 horas da manhã. É um programa de ministração e oração, meia hora, 6 horas, de 6 às 6h30. A gente é muito pontual em relação a isso, porque temos que sair para trabalhar. Toda quarta-feira, às 6 horas da manhã, no Instagram do Ungidas Conference. Você pode seguir, você pode acompanhar. E se você não conseguir acordar cedo, vai estar disponível também no YouTube das Ungidas. E temos abençoado muitas pessoas através da palavra de Deus. Tem chegado, em muitos corações. Esse programa, ele iniciou na pandemia, no fatídico ano de 2020. Mas o Senhor falou que não é para parar. E como nós temos recebido testemunhos dessa ministração de meia hora e oração. É uma coisa assim que Deus realmente tem manifestado o seu poder. E de tudo que eu falei, esquece tudo. Eu sou serva de Deus. Eu sou simplesmente dependente do autor da vida. E eu amo servir a Jesus. Então, eu sou serva do Senhor. E faço parte do Ministério Ungidas, como a Mary falou. E nós estamos aí num tempo nessa estrada. Deus tem nos abençoado de uma forma assim poderosa. Eu louvo ao Senhor por Ele nos escolher para estar nesse ministério. Mas eu gostaria que você conhecesse rapidamente o Ministério Ungidas através de um vídeo. Há quase 2 décadas, o Senhor plantou uma semente em solo fértil. Uma semente que carregava propósito, cura e restauração. Nascia ali o Ministério Ungidas. Não apenas um nome, não apenas um grupo, mas um chamado celestial. Um chamado para mulheres que escolheram dizer sim ao propósito de Deus. Ungidas não foi formada por acaso, foi formada por mulheres feridas que decidiram ser curadas, por mulheres cansadas que escolheram se levantar, por mulheres invisíveis que ouviram Deus sussurrar: eu te vejo. Ao longo desses anos, cada encontro foi mais do que um evento, foi um altar, onde lágrimas se tornaram testemunhos, onde dores se transformaram em força, onde vergonha se rendeu à graça e onde a adoração se levantou com um perfume agradável ao céu. Aqui aprendemos que adorar é mais do que cantar. É viver uma vida rendida, é reconhecer que, mesmo quebradas, somos preciosas. E que o óleo da unção ainda é derramado sobre vasos imperfeitos. O Ministério Ungidas é sobre superação, sobre recomeços. É sobre olhar no espelho e enxergar mais do que uma aparência. Ver uma mulher amada, chamada e capacitada por Deus. É sobre autocuidado, porque entendemos que cuidar de nós mesmas é um ato de honra ao nosso Criador. É sobre autovalorização, porque sabemos o preço que foi pago por nós na cruz. Ao longo desse tempo, não faltaram desafios, mas a mão de Deus sempre esteve aqui, nos guiando, nos fortalecendo, nos capacitando para irmos além. E hoje, ao olhar para trás, reconhecemos: até aqui nos ajudou o Senhor. Mas também olhamos para frente e com fé declaramos: o melhor ainda está por vir. Enquanto houver uma filha que precisa ser lembrada de que ela é em Deus, o Ministério Ungidas estará aqui, de pé, em oração, em unidade, sempre para a glória do nome de Jesus. Não há espaço para mais nada.
todo vazio que havia em mim. Hoje é sua morada, a minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Louvado seja o nome de Jesus. A cada conferência a gente faz uma blusa, né, com tema, e eu gostaria de oferecer essa blusa para Mary, como líder das mulheres aqui. E você também, se desejar, pode adquirir a sua. Todo investimento é para o Ministério Ungidas. Está linda a blusa, não tá, gente? Olha que blusa linda. E nós vamos entregar aqui a Mary, como forma de gratidão, e uma marca também para você, do Ministério Ungidas. E aqui nós estamos, né, em mais um tema, mais uma conferência, e o tema dessa conferência é Levanta-te. Você pode repetir comigo o tema? Levanta-te. Mas eu gostaria que você falasse bem forte. Eu estou vendo um amigo ali com a blusa do Fluminense, é isso mesmo, irmão? Você veio me provocar mesmo, irmão? Tá tudo bem. Vamos lá, gente? Vamos falar bem forte, bem bonito? Vamos falar levanta-te, mas assim, levanta-te é uma palavra de ação, né? Ninguém fala para o outro, levanta-te, de forma para ele ficar parado, para ele continuar sentado. Então vamos falar bem forte, bem bonito? Levanta-te. Só vocês, vamos lá? Agora você vai olhar para a pessoa que está do seu lado, olha só. É para levantar. É para levantar. Pode ser Fluminense, não tem problema. É para levantar. Queridas, Deus tem nessa geração levantado mulheres para fazer a diferença. Nós podemos ver que várias igrejas têm um movimento diferenciado para as mulheres. Eu acredito que através das mulheres, algo muito grande vai acontecer na sociedade. Porque as mulheres estão dentro das suas casas. Mulheres estão sendo responsáveis pelos seus filhos. Mulheres estão no mercado de trabalho. Deus tem feito algo diferenciado através das mulheres. Quando Jesus ressuscitou, a Bíblia fala que ao terceiro dia, as mulheres, muito cedo, foram ao sepulcro de Jesus. E ao chegarem lá, elas depararam com a pedra removida. E o anjo pergunta para essas mulheres: por que procuram entre os mortos aquele que vive? E Jesus dá uma ordem para essas mulheres: vão e anuncia. Jesus está vivo. Eu creio que Jesus está vivo. Se Jesus está vivo, nós somos mais que vencedoras. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A morte não pôde prender Jesus. E nós somos servas de Jesus e vamos continuar anunciando que Jesus está vivo. Mulheres, levanta-te, porque Jesus está vivo. Se tem algo que eu canto, que eu declaro todos os dias da minha vida, queridos, é que Jesus está vivo. E eu gosto muito daquela canção que diz: porque Ele vive. Você pode me ajudar? Posso crer no amanhã, porque Ele vive.
está vivo. Temor não há, mas eu bem sei, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Você entende isso? Jesus está vivo. Nós podemos crer no amanhã. Jesus está vivo. Nós podemos cantar com ousadia que Jesus está vivo. E Jesus, se Ele está vivo, nós podemos nos levantar. Nós podemos acreditar. E nessa noite, rapidamente, eu quero dividir com você que nós podemos nos levantar quando o nosso físico está doente. Será que é possível isso? Sim, é possível, porque Jesus está vivo. A Bíblia conta em Marcos 5, 21 a 34, que eu quero dividir com vocês. Eu coloquei aqui, mas essa versão é NVI, Nova Versão Internacional. Ela é uma linguagem bem fácil e eu gostaria de compartilhar com vocês. Preste bastante atenção nesse texto que está em Marcos 5, 21 a 34. Diz assim a palavra do Senhor. Quando Jesus voltou de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do lago. Então chegou ali um dos líderes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e implorou-lhe insistentemente: a minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos nela, para que seja curada e viva. Então Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia e o comprimia. Havia ali uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos. Quanto tempo? 12 anos. Ela havia sofrido muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que possuía, mas em vez de melhorar, ela piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto, porque ela pensava: se eu apenas tocar no seu manto, serei curada. Imediatamente a hemorragia cessou, e ela percebeu no seu corpo que estava curada daquele mal. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou no meu manto? Os seus discípulos responderam: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. A mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele disse: filha, a sua fé curou você. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Você pode orar comigo agora? Senhor, que bom que nós temos a Tua palavra. Que bom que nós acreditamos que a Tua palavra é verdade. Que bom que Jesus está vivo. Senhor, fale agora aos corações. Ministra em cada coração. Tira todo impedimento, toda dúvida, todo pensamento contrário, toda inquietação. Em nome de Jesus, Senhor, que a Tua palavra, somente a Tua palavra,
agora tenha lugar nos corações, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia fala que essa mulher, não dá nome, porém era uma mulher que tinha 12 anos que estava enferma. Essa mulher, ela não tinha motivos nenhum para se levantar e ir até Jesus. Eu listei aqui algumas situações que essa mulher talvez fosse impedida ou seria desmotivada de ir até Jesus. Primeiro que ela estava 12 anos enferma. O tempo, muitas das vezes, tira a nossa motivação. Você já orou aqui por algo que de repente ainda não aconteceu? Você começa orando com fervor, né? Você começa pedindo com fervor. Daqui a pouco passa 1, passa 2, passa 5 anos, começa a vir a dúvida: será que Jesus vai me ouvir? O tempo tem desmotivado muitas pessoas de ir até Jesus. E essa mulher tinha 12 anos enferma. Era uma enfermidade que lhe trazia sofrimento. Era uma enfermidade que lhe trazia... Ela tinha que dispensar dinheiro para poder se cuidar. Ela era até uma cobaia dos médicos, porque a Bíblia fala que ela passou por vários médicos. Essa mulher padecia na mão dos médicos. Ela gastou tudo que tinha, porque a Bíblia fala que ela dispensou valores, recursos, a fim de ficar livre desse mal. Só que ao invés dela melhorar, a Bíblia fala que ela piorava. Vocês conseguem imaginar? Você buscar ajuda, você buscar a medicina, você buscar, investir valor e nada acontecia. Ao invés de melhorar, piorava. Essa mulher talvez não tivesse nenhum motivo para se levantar e ir até Jesus. Ela talvez estava frustrada. Irmãos, queridas irmãs e irmãos, a frustração, ela existe. E muitas das vezes, nós ficamos frustrados até com Deus. Porque a gente acha que Deus não está nos ouvindo. A gente acha que Deus não está nos atendendo. Essa mulher, a Bíblia fala que ela tentou de todas as formas e o tempo passava e nada acontecia. Talvez o emocional, o coração dessa mulher era frustração, porque ninguém investe em alguma coisa. Quando você investe é porque você tem esperança de. Só que nada estava acontecendo. Ela piorava. E é interessante que a Bíblia relata que ela sofria. Eu acredito que ela poderia estar sentindo dor, um incômodo, porque tinha sofrimento. Não eram simplesmente 12 anos que se passavam, eram 12 anos sofrendo. Ela poderia estar fraca, porque a hemorragia que ela tinha, que a Bíblia fala, que era fluxo de sangue, essa hemorragia poderia estar deixando ela fraca, sem forças. Um dos motivos que também poderia impedir dela não ir até Jesus, de se levantar e ir até Jesus. Ela poderia estar sem esperança. Já tentei de tudo. Eu tentei. Não tem mais jeito. Ela poderia estar cansada. Cansei. Sabe, irmãos? Eu faço atendimento, consulta de oração. Muitas pessoas me buscam, para poder juntas clamarem. E eu tenho visto que as pessoas têm ficado cansadas. Nós precisamos clamar, irmãos, em nome de Jesus, para que venha o bom ânimo. Essa semana eu fui ao médico e eu peguei um Uber para ir ao médico. Quando eu entrei no carro, eu entrei falando ao telefone, porque um amigo meu, que está com a sua filha muito doente. E ele falava comigo, o estado da filha, e a gente ali conversando, eu ministrando sobre ele, que
o percentual que os médicos falam sobre a filha dele é muito baixo, e eu falava para ele, olha, se for 1%, eu tenho fé nesse 1%, porque eu creio que Deus pode fazer. E quando eu terminei de falar o telefone, não tem jeito, né, gente? Uber ouve a nossa conversa mesmo. E ele não tem culpa não, ele está ali, gente, ele tem que ouvir, né? E aí, quando eu desliguei o telefone, imediatamente ele falou assim, senhora, não fica assim não, né? Que ele me viu a minha preocupação, não fica assim não. O que houve? Ele quis saber. E ali, tá tudo bem, ele não era fofoqueiro não, gente. Ele estava no carro, né? Estava ouvindo a história. Tem algum Uber aqui? Não tem jeito. Uber e porteiro sabe da vida dos outros sim, mas não tem jeito. Ele tem que saber. E aí, eu comecei a contar para ele. Ele falou assim para mim, olha, eu sei que a senhora, né, tem fé, que a senhora falou que tem fé, mas eu não acredito mais não. E ainda acho mais. Dizem que Deus sabe de todas as coisas. Para mim, Deus não sabe não. Deus está errando muito. Eu falei, por que Deus está errando muito? Porque tem tanta gente aí perversa que poderia ficar doente. E aí eu falei assim, olha, querido, eu creio em Deus. E eu creio que Deus tem o controle de todas as coisas. Primeiro, que os nossos inimigos não são inimigos de Deus. Deus veio para todos. E ele falou assim para mim, eu estou cansado disso. E quando ele falou isso, eu comecei a pensar, irmãos, as pessoas estão cansadas. As pessoas não acreditam mais. Acha que a fé é balela. Acha que a gente prega de Jesus, que a gente fala de Jesus, que Jesus pode todas as coisas. As pessoas estão cansadas disso. E essa mulher, né, da Bíblia, talvez estivesse cansada diante da situação que ela estava vivendo. Ela estava isolada, porque a situação dela, o fato dela estar com essa enfermidade do fluxo de sangue, pela cultura, ela se tornava uma mulher imunda. Você pensa, 12 anos, enferma, sofrendo, isolada, ela não podia estar no meio da sociedade, ela não podia ir numa conferência de mulheres, ela tinha que ficar separada, porque ela era considerada imunda. A Bíblia fala que essa mulher ouviu de Jesus. O que ela ouviu de Jesus? Nos episódios anteriores da Bíblia, e eu abro aqui um parêntese, quero desafiar igreja, mulheres, leiam a Bíblia. Quer se levantar? Leia a Bíblia. Porque nós precisamos conhecer as promessas. Nós precisamos conhecer quem é Jesus. E você só vai conhecer quem é Jesus buscando a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E nós precisamos conhecer essa palavra. E a Bíblia diz que essa mulher, ouvindo de Jesus, e antes, né, dos episódios anteriores, a Bíblia conta que Jesus estava ensinando a multidão, e de repente ele falou para os seus discípulos, vamos para o outro lado. E quando eles foram para o outro lado, entraram no barco, veio uma grande tempestade. Só que não tinha só o barco de Jesus com os seus discípulos, tinha outros barcos também. E a Bíblia diz que Jesus estava dormindo no barco. Só que veio uma grande tempestade. Veio um vento muito forte e começou a entrar água no barco. E os discípulos ficaram desesperados, apavorados. E eles começaram a acordar Jesus. Jesus estava dormindo. E ele, Jesus, o Senhor não te incomoda, nós vamos morrer. A tempestade está grande demais, o vento está forte. Jesus se levanta e dá ordem para a tempestade e dá ordem para o vento. Aquieta-te. Esse Jesus é o mesmo que está aqui.
Esse Jesus é o mesmo que nós servimos. Jesus tem poder também na natureza. Ele pode fazer todas as coisas. Ele é criador dos céus e da terra. Nós precisamos entender quem é Jesus. Jesus tem poder. Jesus tem autoridade. E Jesus olha para os discípulos e fala: ainda não tendes fé? E os discípulos ficaram olhando entre eles e perguntando: quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Muitas das vezes nós estamos do lado de Jesus, mas não sabemos o seu poder. Quando Jesus chega até o outro lado, foi na terra de Gadara. Chegando em Gadara, a Bíblia fala que chegou um homem, um endemoniado, uma pessoa que estava numa condição terrível, tenebrosa. Ao chegar naquele lugar, a Bíblia diz que aquele homem se prostra diante de Jesus e pergunta: que tenho eu contigo, Jesus? E Jesus repreende aquele homem endemoniado. E o diabo se prostrou diante de Jesus. Aquele homem, a Bíblia fala que nenhuma corrente conseguia prender. Ele tornava as correntes em pedaços. Você consegue imaginar? Um homem que vivia na sepultura. A Bíblia fala que ele gritava dia e noite. Ele se cortava. Era uma aberração, algo tenebroso. E aquele homem endemoniado, por uma legião, ele pede para Jesus para ir para a manada de porcos, e a Bíblia fala que era mais de 2.000. E esses porcos se jogam no precipício. E esse homem endemoniado foi liberto por Jesus. E a Bíblia diz que esse homem agora estava sentado, vestido em pleno juízo. Esse é Jesus que nós servimos. Esse Jesus tem autoridade e poder também sobre os demônios. Esse homem queria seguir Jesus. E Jesus fala para ele: não, vai para os seus, vai anunciar as maravilhas que têm acontecido. E aí você pensa comigo, essas maravilhas chegou também no ouvido dessa mulher que tinha um fluxo de sangue, porque a Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus. E agora, essa mulher, ela simplesmente sabe que Jesus acalma a tempestade, porque tinha outros barcos. Essa mulher sabe que Jesus liberta o oprimido e faz que esse oprimido fique sentado em pleno juízo, vestido como gente, volta a dar honra para esse homem. Ela pensa: esse Jesus pode curar os enfermos. Esse Jesus pode mudar a minha história. Esse Jesus pode fazer algo diferente para mim. Eu já procurei os médicos, eu já investi dinheiro, nada aconteceu. Mas aquele que acalma a tempestade, aquele que liberta o oprimido, pode me trazer a cura. E ela tinha convicção, ela tinha fé. É interessante, irmãos, que essa mulher falou: se tão somente tocar em suas vestes, eu serei curada. Ela não pensou: talvez, se eu tocar nas vestes de Jesus, pode ser que aconteça a cura. Pode ser que eu tenha a possibilidade de ser curada. Não. Ela falou: se eu tocar, eu serei curada. Isso é fé. E nessa noite eu quero despertar vocês, queridas. Nós precisamos ter fé. Nós precisamos ter fé e tocar em Jesus.
acreditar que esse Deus tem poder sobre tudo e sobre todos. É fé, é convicção. Ela ouviu, ela sabia que esse poder poderia mudar a história da vida dela. E ela foi. Lembra que eu falei que ela era isolada? Lembra que eu falei que ela não podia estar na multidão? Essa mulher pensa, planeja uma estratégia. Ela pensou, eu vou. Está uma multidão, eu vou devagar. Eu vou simplesmente tocar nas vestes de Jesus e vou ficar no isolamento. Eu vou continuar no isolamento. A Bíblia fala que essa mulher foi e tocou nas vestes. Quando alguém toca nas suas vestes, você consegue sentir nas vestes? Não. Se alguém chegar aqui e tocar na minha roupa sem eu perceber, eu não consigo saber. Mas essa mulher tinha tanta fé, que quando ela tocou nas vestes de Jesus, Jesus estava ali na multidão. É interessante que quando Jesus liberta esse oprimido, pela morte de mais de 2.000 porcos, a cidade expulsa Jesus daquele lugar. E Jesus vai para outra parte. Quando ele chega naquela outra cidade, a Bíblia conta que havia uma grande multidão, porque as pessoas já sabiam o que Jesus estava realizando, já sabia do poder milagroso de Jesus. Então, quando Jesus chega ali, ele é recebido por uma grande multidão, inclusive essa mulher, que tinha um fluxo de sangue. E aí, essa mulher, quando toca em Jesus, grande multidão, Jesus para tudo. Ele estava seguindo para a casa de Jairo, porque lembra que diz o texto? Que Jairo, no principal dos sacerdotes, chegou até Jesus e pede: Jesus, vai até a minha casa porque a minha filha está muito enferma. E quando Jesus vai para a casa de Jairo, ele é interrompido, porque essa mulher toca em suas vestes. Ela pensou que ia tocar, ia sair e ninguém ia perceber. Só que quando Jesus está indo em direção à casa de Jairo, de repente Jesus para e fala assim: peraí, alguém me tocou. Alguém me tocou. Quem tocou nas minhas vestes? E os discípulos falam: Jesus, a multidão te aperta, a multidão é grande. A gente entende que várias pessoas deviam estar tocando em Jesus, não tinha como saber. Só que Jesus falou: não, alguém me tocou diferente, porque eu senti que de mim saiu o poder. Nessa noite eu quero despertar você, queridas, a ter fé em Jesus, de tal forma que Jesus pare e fala: peraí, alguém orou diferente, alguém me tocou diferente, alguém fez sair poder, eu senti que de mim saiu virtude. Quem é essa mulher? Quem é essa pessoa que me tocou? E é interessante que Jesus não consegue continuar a caminhada sem saber quem foi que lhe tocou. Essa mulher, tremendo e temendo, sabendo o que tinha acontecido com ela, ela fala: Jesus, fui eu que te toquei. A fé que extrai poder. Nessa noite, nessa reunião de mulheres, nesse encontro de mulheres, em nome de Jesus, a minha oração é que levante mulheres aqui que extraiam poder de Jesus. Eu creio que se nós tivermos fé,
nós vamos extrair poder de Jesus. Jesus, naquele momento, ele fala: mulher, vá em paz. E tem esse texto aqui que eu quero dividir com vocês, queridas. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem me tocou? Quando Jesus descobre que é aquela mulher, Jesus fala para ela: vá em paz, a tua fé te curou, mas fique livre desse sofrimento. Muitas das vezes Jesus traz a cura, mas Jesus, além da cura, Ele quer que você fique livre do seu sofrimento. O que essa mulher passou por 12 anos deve ter trazido muita coisa ao seu coração e na sua mente. Mas Jesus, além de trazer a cura, Jesus quer te livrar de algo que esteja impedindo você ver o poder de Deus. Essa mulher, ela foi curada porque ela teve fé e ela acreditou. E nessa noite, eu acredito, eu creio, que se você tiver fé, convicção, a sua história vai ser mudada. Eu vivi algo muito sério na minha vida. Aos 12 anos de idade, eu lutei muito contra o complexo de inferioridade, muito forte. Algo que era para me derrubar, mas de forma assim, irmãos, que vocês não têm ideia. Eu tenho uma mãe que está aqui, que é a nossa intercessora, a intercessora do Ministério Ungidas. Eu tenho uma irmã de oração. Na minha casa, nós aprendemos que a oração, ela tem poder. Na minha casa, nós aprendemos muito cedo o poder da oração. E esse complexo de inferioridade, aos 12, aos 15 anos, que eu não queria viver. Eu não tinha coragem de me olhar no espelho, porque eu me odiava. Eu me achava horrível. Hoje eu falo isso com muita paz no meu coração e muita tranquilidade, porque eu sou curada, aleluia. Jesus me curou. Eu era muito magra, eu calçava 39, meu cabelo era muito pequeno, não crescia, e na minha visão era uma aberração. Eu não olhava no espelho. Eu entrava na condução, eu achava que estava todo mundo olhando para mim. E ali eu começava a entrar numa crise nervosa, porque eu achava que as pessoas estavam olhando para mim, estavam rindo de mim. E através da oração, o Senhor me levantou. Através da oração, o Senhor me libertou. Porque assim como Deus tem projeto na sua vida, o diabo também tem. Só que o diabo quer te derrubar. Ele quer que você fique no chão, arriada. E Deus quer nos levantar. Deus está aqui para levantar mulheres, para fazer a diferença. Porque essa mulher, por que Jesus quis saber quem era essa mulher? Porque Deus queria tirar essa mulher do anonimato. Deus queria trazer de volta a ela a vida. Deus quis mostrar para ela que ela tinha valor e através da vida dela poderia impactar outras mulheres. E quando Jesus começou a me levantar, a me libertar e falar: eu te fiz, eu te amo, eu te quero de pé, Cleide, eu amo você do jeito que você é, sou eu que te fiz, com cabelo, sem cabelo, gorda, magra, pé grande, pé pequeno, eu te formei e eu te amo. Isso não te define. O que define foi que eu mandei Jesus para morrer na cruz por você, porque eu te amo. Jesus está aqui para nos levantar, para tirarmos dessa escravidão, para tirarmos desse sofrimento.
Talvez hoje você pensa, eu não tenho motivos para me levantar. Mas eu quero te dar 4 dicas para você se levantar. Primeiro, conheça as promessas e o poder de Deus. Jesus é rocha inabalável. Jesus é fortaleza. Jesus é socorro bem presente na angústia. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é príncipe da paz. Ele é Deus forte. Quando a gente começa a lembrar que é Jesus que multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Quando nós começamos a lembrar que Jesus é o nosso pastor e nada vai nos faltar, nós podemos nos levantar. Você precisa olhar as promessas e o poder de Deus. Deus é o mesmo, Ele não mudou. Não podemos entrar na igreja, cantar que Ele é escape e livramento, sem entender que Ele é escape e livramento na minha vida, na sua vida. Precisamos não só cantar, mas precisamos viver. Precisamos nos levantar com autoridade. Independente da tribulação, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ainda que, como disse Abacuque, todavia me alegrarei no Senhor. Começa a declarar as promessas. Começa a falar do poder de Deus. Você vai se levantar. Ah, Cleide, talvez você não conheça a minha vida. Minha vida é difícil. Minha vida é muito complicada. Eu não tenho mais forças para me levantar. Eu quero dizer para você, você não tem forças, mas o Deus que nós servimos tem poder. É Ele que nos dá força. É Ele que nos cinge de força e aperfeiçoa o nosso caminho. Nós precisamos conhecer as promessas e o poder de Deus, porque assim nós vamos nos levantar. No ano de 2019, eu fui impactada por uma situação muito forte na minha vida. Quando eu falo isso, eu peço em nome de Jesus que vocês acreditem, porque eu estou aqui em nome de Jesus. Eu não estou aqui no meu nome. Eu jamais falaria algo que não fosse da parte de Deus. Em 2019, o meu ex-marido chegou em casa e falou que ia embora, porque ele tinha se apaixonado por outra mulher. Eu servindo ao Senhor, à frente de encontro de mulheres, à frente de encontro de casais, e ele simplesmente saiu da noite para o dia. Eu acordei de uma forma e dormi de outra. Aquela situação, irmãos, eu pensei que eu fosse morrer. A dor é muito grande. O divórcio é considerado segundo luto, só perde para a morte. Um casamento de 24 anos, como assim? Eu falei, Deus, como assim? E a dor foi muito grande, eu perdi 10 quilos em um mês. E eu pensei, não vou conseguir me levantar. Procurei médicos, procurei remédios. Cheguei numa situação que eu estava tomando quase 6 comprimidos por dia. Tomava de manhã, tomava à tarde, tomava para acordar, tomava para trabalhar, tomava remédio para dormir. Eu fiquei mal. Eu fiquei muito mal. Eu falei, vai acabar o meu ministério. Eu não vou dar conta. Mas Jesus é poder. E quando Ele fala que Ele multiplica as forças de quem não tem vigor, isso é verdade. Eu falei, Senhor, não quero ficar dependente de remédios. Eu não quero. Eu creio no Teu poder. E eu orava de madrugada, eu orava meio-dia, eu orava de manhã, eu clamava. Eu tinha um grupo de intercessão orando comigo, que era a minha mãe, a minha irmã, a Denise, que é também a minha irmã do coração, e clamava. A minha irmã ia de madrugada na minha casa, a gente ajoelhava e a gente clamava. E eu falei, Senhor, o Senhor permitiu, porque eu não sei, mas eu sei que o Senhor não vai me deixar, porque a Tua palavra diz que o Senhor não vai me deixar e não vai me desamparar. Senhor, blinda meu coração, sustenta a minha vida é Tua, Senhor.
Eu creio que o Senhor tem poder. Em nome de Jesus, blinda o meu coração, blinda a minha alma, blinda a minha mente. A nossa mente precisa ser blindada pelo Santo Espírito de Deus. Nós estamos no mundo e aqui nós somos passíveis de muitas coisas, mas algo que não muda é o poder de Deus. E menos de um ano, eu fui no médico. O médico me liberou de todas as medicações. Ele, eu não sei o que aconteceu com você. Eu falei, eu sei o que aconteceu comigo. É o poder de Deus. E ali Jesus começou a me abençoar. E eu falava, Senhor, o que eu vou falar? O que as pessoas vão achar de mim? Jesus falava para mim, você não precisa me defender, porque eu não preciso de advogados para me defender, só faça a minha vontade. E eu continuei lutando, eu continuei ministrando, e o Senhor operou de forma poderosa em minha vida. E hoje eu estou aqui de pé para a glória de Deus. E às vezes, irmãos, a gente passa por situações tão pesadas na vida, achando que nós não vamos conseguir vencer. Mas nós podemos nos levantar, quando olhamos as promessas de Deus, quando vemos quem é esse Deus. Olhe para Jesus, não olhe para as circunstâncias, não, nem para as condições. Olha para Jesus. Olhe para Jesus. Jesus prometeu a vida eterna. Aqui nessa terra, muitas coisas nós podemos passar, mas nós precisamos estar fortes, fortalecidos, a fim de alcançarmos a promessa, porque Jesus morreu na cruz para nos salvar. E Ele nos amou de tal maneira. A Bíblia diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, de tal maneira, não tem nem como classificar esse amor, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós temos a vida eterna porque nós cremos em Jesus. Então celebre a vida eterna, glorifique ao Senhor porque nós temos a vida eterna. Creia nas promessas de Deus. Independente do que você venha viver nessa terra, olhe para Jesus. Olhe para Jesus e não para as condições. Seja ousada, querida. Terceira dica, seja ousada e tome uma atitude de fé. Essa mulher, ela foi ousada, porque ela falou, eu vou lá, eu vou tocar nas vestes e eu serei curada. Ela tomou uma atitude de fé, ela foi ousada. Mulheres queridas, seja ousada. Tome uma atitude de fé. O que você precisa fazer? O que você precisa fazer para mudar a sua história? Essa mulher falou, eu vou lá, eu vou enfrentar a multidão, eu vou tocar nas vestes e eu serei curada. Seja ousada, tome uma atitude de fé. E a quarta dica, surpreenda Jesus com a sua fé. Jesus ficou surpreso com aquela mulher e ele queria saber quem foi que me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Quem foi que me tocou? Nessa noite, o Senhor quer que você levante, que você seja ousada, que você tome uma atitude de fé e você venha testemunhar quem é Jesus na sua vida. Na minha cabeça eu pensei, meu ministério vai acabar porque vão me julgar. Vão me julgar. Mas eu tomei uma atitude ousada e de fé. Eu não falo de mim, eu falo de Jesus. Eu prego Jesus. Eu prego Jesus, autor da vida, que tem poder de mudar as circunstâncias no nosso coração, na nossa mente e na nossa vida. Nessa noite, eu gostaria que você se apresentasse diante de Deus e testemunhasse desse poder. Eu não sei o que você precisa, eu não sei o que passa no seu coração,
Eu não sei como tem sido os seus dias. Talvez você tenha um tempo já buscando ao Senhor e nada acontece, talvez até piore. Eu não sei se você anda frustrada diante da situação dessa vida. Não sei como está a sua casa, não sei como está a sua família. Eu não sei o que você está passando. Mas uma coisa eu sei, Jesus está aqui. E Ele quer que você se levante de forma ousada. De forma ousada. Tome uma atitude de fé. E se levante em prol da sua vida. Se levante em prol da sua família. Se levante em prol da igreja. Se levante em prol de Cordeiro. Se levante em prol da sociedade. É possível se levantar quando nós cremos e acreditamos nas promessas de Deus. Abaixe sua cabeça nessa hora. E eu gostaria de orar com você. Essa mulher do fluxo de sangue, ela tinha muitos motivos para não se levantar. Mas ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu. E o seu coração, ela pensou, se Jesus acalmou a tempestade, se Jesus libertou aquele homem oprimido, que nem grilhões conseguiam amarrá-lo, Ele pode mudar a sua história, a minha história. E nessa noite eu quero dizer para você, Jesus continua operando o poder, mas você precisa querer. Se nessa noite, em nome de Jesus, você entende que precisa se levantar com ousadia para que a sua história venha a ser mudada para a glória de Deus, que você venha a ser um testemunho vivo para outras mulheres, que você venha a ser uma pessoa diferente no qual as pessoas olham e vê, ali vai uma mulher de Deus, uma pessoa diferente que testemunha o poder de Deus. Nessa hora, em nome de Jesus, saia do seu lugar com fé. Se levante e venha até aqui à frente, não diante de mim, mas diante de Jesus que está aqui. E nós vamos clamar, nós vamos orar, porque nós vamos ver em nome de Jesus, vai sair poder. O Senhor continua liberando o seu poder. Basta você crer, basta você confiar, basta você ousar. Se você deseja isso, em nome de Jesus, é uma decisão muito pessoal. Levante-se agora, saia do seu lugar e venha até aqui à frente. E nós estaremos orando por você em nome de Jesus. Pode vir, queridas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se o louvor puder me ajudar aqui, em nome de Jesus, é Jesus que está aqui, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Levante, mulher, levante que hoje você vai ver, o Senhor vai estar liberando o seu poder, Ele é o mesmo, o Senhor não muda. Talvez o seu físico esteja doente, talvez você esteja acabada, cansada, frustrada, decepcionada, achando que para você não tem mais jeito. Mas eu falo para você, as promessas do Senhor continuam as mesmas. Aleluia, Jesus não muda. Assim como Jesus me levantou, assim como Jesus mudou a minha história. Pode chegar bem para frente, vem para frente. Isso, dá espaço para todo mundo vir. Pode vir em nome de Jesus. Homem que está aqui também, essa palavra não é só para mulher, é para você. Você também pode se levantar em nome de Jesus. Enquanto o Ministério de Louvor está cantando, você pode se levantar, sair do seu lugar. Levante-se agora em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus.
Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Oh, Jesus. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Querida, Jesus está aqui. Jesus está aqui. Ele continua levantando mulheres para a honra e glória do nome dele. Começa a declarar com a sua boca. Começa a se apresentar diante de Deus. Fala: Senhor, eu preciso. Eu tô cansada. Tá difícil. Tá piorando. Olha para mim, Jesus. Olha para mim, Senhor. Muda a minha história hoje. Muda agora. Querida, se levante diante do Senhor. Deus é poderoso. Deus é poderoso. Eu vou chamar a Cláudia aqui na frente para estar orando. Você que veio aqui à frente, coloque a mão no seu coração. A Bíblia diz que o nosso coração é da onde procede as saídas da vida. A Bíblia fala que o Senhor te conhece, sem que haja uma palavra em sua boca. Eis que o Senhor tudo conhece. Ele sonda e conhece o seu coração. Ele conhece os seus dias, o seu deitar e o seu levantar. Está tudo diante de Deus. Ele te conhece pelo nome. Ele sabe até onde você vai. E quando não mais suportar, Ele dá o escape. O Senhor dá escape. O Senhor continua sarando e curando corações. A Bíblia fala que essa mulher foi instantaneamente curada. Imediatamente curada. E eu creio que Deus pode curar agora a dor do seu coração, a aflição da sua alma. Ele é o príncipe da paz e Ele pode agora, de forma instantânea, mudar o seu coração, trazer alegria a esse coração triste, trazer ânimo a esse coração abatido, trazer fogo nesse coração frio. Deus pode te levantar. E através da tua vida você vai levantar outras mulheres. É hoje, querida, você não veio aqui simplesmente porque quis. Deus marcou um encontro com você. Deus quer mudar a sua história hoje. Levante-se, mulher. Levante-se para a glória de Deus. Levante-se para testemunhar do poder de Deus. Deus ainda continua operando milagres. Ele continua liberando poder. Basta você crer. Basta você confiar. E você vai ver de forma instantânea o poder de Deus. Cláudia vai estar orando. E logo depois eu passo a palavra para Mary. E desde já, agradeço a Deus pela oportunidade. Feche seus olhos, queridas. Deus está nesse lugar. Deus está trabalhando aqui. Ninguém, quando busca o Senhor, esse Deus tão poderoso, sai do mesmo jeito. Porque Ele sempre tem algo novo nos nossos corações.
Nós ouvimos essa palavra, você tomou uma atitude de fé e agora é com Ele. Crê somente. Aleluia. Espírito Santo, nós te louvamos por essa palavra tão poderosa. Verdadeiramente Tu és aquele que nos conhece, aquele que sabe o nosso assentar e o nosso levantar. De longe Tu conheces os nossos pensamentos, sem que haja uma palavra na nossa boca. Eis que tudo, Senhor, conhece. Senhor, quantos corações cansados, quantos corações desanimados, quantos corações prostrados, mas o Rei dos Reis está aqui, o Deus vivo está aqui, o Deus que opera o sobrenatural está aqui. Ó Deus, nos levanta para a glória do Teu nome. Quantas que perderam as forças por causa das situações tão difíceis, mas aqui nós ouvimos um testemunho que é possível se levantar quando nós paramos de olhar o problema, porque se olharmos os problemas eles vão nos afogar, mas quando olhamos o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Senhor, traga renovo, é o nosso clamor nessa noite. Traga renovo, traga o novo de Deus, muda as histórias nessa noite, que essa noite seja marcada pela Tua presença, que a Tua glória seja derramada na vida de cada uma, que ao sairmos daqui e retornarmos para os nossos lares, continuemos meditando nessa palavra, continuemos sedentas do Teu Espírito. A nossa alma tem fome e sede do Senhor. Para onde iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Ó Pai, gera vida nesses corações. Ah, Senhor, há tanta dor. Ah, Senhor, há tantos traumas. Há tantas situações que nós aguentamos caladas, mas nós estamos depositando no Teu altar. Senhor, no nome de Jesus, transforma, muda as circunstâncias. Nós estamos tocando no Senhor nessa noite, e ninguém que toca, Senhor, em Ti, sai do mesmo jeito. Ah, Senhor, aviva, Senhor, a fé de cada uma de nós. Obrigada por essa noite. Eu creio que muitas coisas o Senhor ainda fará, mas nós já Te exaltamos pelo mover do Teu Espírito neste lugar, pela cura que o Senhor está operando neste lugar. Obrigada, Senhor. Transforma os nossos corações, transforma a mente, transforma as vidas e glorifica o Teu nome através de nós. Assim Te oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Receba a cura nessa noite, no nome de Jesus.